Imagine uma noite de verão, longe das cidades, num lugar onde a poluição luminosa ainda não devorou o céu. Acima de você, estendendo-se em todas as direções, a Via Láctea desenha sua faixa nebulosa através da abóbada celeste. Cada ponto de luz ali representa não apenas uma estrela, mas potencialmente sistemas planetários inteiros, mundos girando em órbitas silenciosas, alguns rochosos como o nosso, outros gasosos e monumentais. São 300 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia. 300 bilhões de possibilidades. E a Via Láctea é apenas uma entre 200 bilhões de galáxias no universo observável. A matemática é estonteante. Se você multiplicar essas probabilidades, o número de mundos potenciais ultrapassa qualquer capacidade humana de compreensão genuína. Diante dessa imensidão, a conclusão parece inevitável, quase óbvia. Certamente, não estamos sozinhos. Certamente, nesta vastidão incompreensível, outras consciências emergiram. Outras civilizações olham para seus próprios céus noturnos, fazendo as mesmas perguntas que fazemos. Mas existe algo que raramente é dito sobre essa intuição reconfortante. Algo que os números escondem quando apresentados dessa maneira. A questão não é apenas quantos mundos existem, mas quantas vezes, em toda a história cósmica, as condições absurdamente específicas necessárias para a emergência da vida complexa realmente se alinharam. E quando começamos a examinar essas condições com rigor científico, quando mapeamos os filtros evolutivos que separam química simples de consciência reflexiva, quando calculamos as probabilidades reais de cada transição necessária, a resposta intuitiva começa a desmoronar, não gradualmente, mas de forma abrupta e perturbadora. Porque talvez a verdade mais desconfortável que a ciência moderna tenha revelado não seja sobre a vastidão do cosmos, mas sobre a singularidade radical da nossa existência dentro dele. Este documentário explora uma possibilidade que confronta diretamente nosso senso de normalidade cósmica. Não se trata de arrogância antropocêntrica ou excepcionalismo ingênuo. Trata-se de seguir as evidências até suas conclusões mais honestas, mesmo quando essas conclusões nos colocam numa posição existencial vertiginosa. A tese central é formidável em suas implicações. Podemos ser a primeira e última civilização tecnológica na história observável do universo. Não apenas raros, não apenas os únicos neste momento específico, mas potencialmente os únicos que já existiram ou existirão dentro do horizonte causal que define nossa realidade. E essa singularidade não é fruto de designação especial, mas de uma cadeia de eventos tão estatisticamente improvável que sua repetição pode ser cosmicamente irrelevante. A percepção dessa possibilidade transforma tudo. Ela ressignifica cada escolha civilizacional, cada conflito humano, cada ameaça à nossa continuidade. Porque se somos de fato únicos, nossa extinção não representaria apenas o fim da humanidade, mas potencialmente o fim de toda a consciência complexa no universo conhecido. Seria o apagamento da única luz que algum dia se acendeu na escuridão cósmica. O universo voltaria ao seu estado natural. Vastos processos físicos desenrolando-se sem testemunhas, sem compreensão, sem significado atribuído. 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica teriam produzido, por um breve momento, algo capaz de observar e compreender essa história, apenas para essa janela se fechar novamente, talvez para sempre. Como chegamos a essa possibilidade tão perturbadora? A jornada começa com um paradoxo que tem intrigado os cientistas há décadas. Em 1950, durante um almoço no Laboratório Nacional de Los Alamos,
o físico Enrico Fermi fez uma pergunta aparentemente simples aos seus colegas: onde estão todos? A conversa anterior tinha sido sobre OVNIs e a probabilidade de vida extraterrestre. Fermi, com sua característica habilidade para ir direto ao cerne das questões, havia feito um cálculo mental rápido. Mesmo com premissas conservadoras sobre a formação de civilizações e viagens interestelares, nossa galáxia deveria ter sido completamente colonizada milhões de anos atrás. O tempo disponível era mais que suficiente. As distâncias, embora vastas, não eram intransponíveis para civilizações com milhões de anos de avanço tecnológico sobre nós. Então, onde estavam os sinais? Onde estavam as megaestruturas? Onde estavam as transmissões de rádio, as sondas exploratórias, os artefatos deixados para trás? O que ficou conhecido como paradoxo de Fermi não é tecnicamente um paradoxo no sentido lógico estrito. É uma tensão profunda entre expectativa e observação. A expectativa, baseada em cálculos probabilísticos, aparentemente sólidos, sugere abundância de vida inteligente. A observação revela silêncio absoluto. Décadas de busca sistemática por sinais extraterrestres, usando radiotelescópios cada vez mais sensíveis, não produziram nada. Nenhuma transmissão artificial. Nenhum padrão que não possa ser explicado por processos naturais. O cosmos, pelo menos na frequência que estamos ouvindo e na resolução que conseguimos alcançar, permanece mudo. Várias soluções foram propostas ao longo dos anos. Talvez civilizações avançadas deliberadamente evitem contato, mantendo-nos numa espécie de zoológico cósmico, observando sem interferir. Talvez a comunicação interestelar use tecnologias que ainda não compreendemos, tornando suas transmissões invisíveis aos nossos instrumentos. Talvez o espaço entre estrelas seja uma barreira mais formidável do que imaginamos, tornando expansão galáctica economicamente inviável, mesmo para civilizações muito avançadas. Talvez civilizações tecnológicas inevitavelmente se autodestruam antes de alcançar capacidade de colonização interestelar, vítimas de suas próprias armas, colapsos ambientais ou singularidades tecnológicas mal gerenciadas. Cada uma dessas hipóteses oferece alívio temporário ao desconforto do silêncio. Mas existe outra possibilidade, mais simples e infinitamente mais inquietante. Talvez o silêncio persista, não porque civilizações estejam escondidas, silenciosas ou extintas, mas porque nunca existiram em números significativos. Talvez a cadeia de eventos necessária para produzir uma civilização tecnológica seja tão improvável que, mesmo num universo com trilhões de mundos, o número esperado de civilizações seja próximo de 1. Esta é a essência da hipótese da Terra rara, proposta formalmente pelos cientistas Peter Ward e Donald Brownlee no início dos anos 2000, mas implícita em décadas de descobertas científicas que gradualmente revelaram quão especial nosso mundo realmente é. Para entender por que essa hipótese ganhou força, precisamos examinar sistematicamente o que é necessário para produzir não apenas vida, mas vida complexa e, eventualmente, inteligência tecnológica. Não basta que um planeta esteja na zona habitável de sua estrela, aquela faixa orbital onde água líquida pode existir na superfície. Esse critério, embora necessário, é apenas o começo de uma lista extraordinariamente longa de requisitos. Comecemos pela localização galáctica. Nossa galáxia tem aproximadamente 100.000 anos-luz de diâmetro e contém, como mencionado, cerca de 300 bilhões de estrelas. Mas essas estrelas não estão uniformemente distribuídas, nem em qualidade, nem em segurança ambiental. O centro galáctico, onde a densidade estelar é alta, é uma região de radiação intensa e eventos cataclísmicos frequentes. Supernovas explodem ali com regularidade perturbadora.
Buracos negros supermassivos distorcem o espaço-tempo. A radiação de fundo é suficiente para esterilizar superfícies planetárias repetidamente. Qualquer vida que surgisse ali enfrentaria extinções em massa constantes, sem tempo suficiente para evoluir complexidade. Nos braços espirais externos da galáxia, o problema é diferente, mas igualmente grave. A metalicidade estelar, termo que astrônomos usam para descrever a abundância de elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, é muito baixa. Esses elementos, fundamentais para a formação de planetas rochosos e para a química da vida, são produzidos apenas no interior de estrelas massivas e dispersados no espaço quando essas estrelas explodem. Nas regiões externas da galáxia, poucas gerações de estrelas completaram esse ciclo. O material disponível para formar planetas é majoritariamente hidrogênio e hélio, incapazes de formar mundos sólidos com química complexa. Existe uma zona, não muito diferente do conceito de zona habitável ao redor de uma estrela, mas aplicada à galáxia inteira. É chamada de zona habitável galáctica. Fica a uma distância específica do centro galáctico, onde a metalicidade é suficientemente alta para permitir formação de planetas rochosos, mas onde eventos cataclísmicos são suficientemente raros para permitir bilhões de anos de evolução ininterrupta. Nosso sistema solar orbita nessa zona privilegiada, a aproximadamente 26 mil anos-luz do centro galáctico. Quantas estrelas ocupam essa posição favorável? Estimativas variam, mas sugerem que apenas uma pequena fração das estrelas galácticas, talvez 5 a 10%, residem na zona habitável galáctica. Esse é o primeiro filtro, e ele já reduziu drasticamente o número de candidatos. Se este tipo de reflexão te acrescenta algo, considere apoiar o canal com sua inscrição, para que possamos continuar explorando juntos essas questões que expandem nossa compreensão do cosmos e de nosso lugar nele. Mas localização galáctica favorável é apenas o começo. Agora precisamos examinar a estrela em si. A maioria das estrelas no universo são anãs vermelhas, pequenas, frias e de vida extremamente longa. Parecem, à primeira vista, candidatas ideais para hospedar vida. Afinal, sua longevidade significa que planetas ao seu redor teriam tempo quase ilimitado para desenvolver complexidade. Mas anãs vermelhas apresentam problemas severos. Primeiro, sua zona habitável é muito próxima da estrela, o que significa que planetas habitáveis provavelmente teriam rotação travada, sempre mostrando a mesma face para a estrela, como a Lua faz com a Terra. Isso criaria extremos climáticos proibitivos. Um lado em calor permanente, outro em frio eterno, com ventos catastróficos tentando equilibrar a diferença. Segundo, anãs vermelhas são notoriamente ativas em sua juventude, produzindo erupções estelares de intensidade devastadora. Essas erupções podem literalmente arrancar a atmosfera de planetas próximos, esterilizando-os antes que a vida tenha chance de se estabelecer. Terceiro, a luz emitida por anãs vermelhas é predominantemente no infravermelho, não no espectro visível. Isso complica enormemente a fotossíntese, processo fundamental que na Terra converteu uma atmosfera tóxica em uma respirável, permitindo a explosão de vida complexa. Estrelas muito maiores que o Sol apresentam o problema oposto. Queimam seu combustível rapidamente, vivendo apenas milhões ou dezenas de milhões de anos antes de explodirem como supernovas. Não há tempo suficiente para a evolução de complexidade. Na Terra, levou 4 bilhões de anos para surgir inteligência tecnológica. Estrelas massivas morrem muito antes disso. Isso nos deixa com estrelas semelhantes ao Sol, do tipo G, ou levemente menores, tipo K. Estrelas suficientemente estáveis, suficientemente longevas, emitindo luz no espectro certo. Mas essas estrelas representam apenas cerca de 7% de todas as estrelas da galáxia.
combinado com o filtro de localização galáctica, já estamos olhando para uma fração muito pequena do total. E ainda nem começamos a examinar os planetas em si. Um planeta habitável precisa estar na zona habitável de sua estrela. Mas essa zona não é estática. À medida que uma estrela envelhece, sua luminosidade aumenta e a zona habitável se afasta. Um planeta que começa na borda interna da zona habitável, como Vênus, eventualmente se torna um inferno estufa. Um planeta que começa na borda externa, como Marte, pode ter um breve período de habitabilidade antes de congelar permanentemente. A Terra teve sorte extraordinária. Está posicionada de forma que permanecerá na zona habitável por bilhões de anos, tempo suficiente para evolução complexa. Mas posição orbital é apenas um critério. O planeta precisa ter massa adequada. Muito pequeno e não retém atmosfera, sua gravidade é insuficiente para segurar gases leves. Marte sofre desse problema, muito grande, e se torna um gigante gasoso sem superfície sólida. A janela de massa para planetas rochosos habitáveis é surpreendentemente estreita, algo entre metade e 2 vezes a massa terrestre. Dentro dessa janela, o planeta precisa ter conseguido formar-se com a composição química certa: ferro suficiente para um núcleo metálico, silicatos para o manto, e elementos voláteis, incluindo água em abundância. A água é especialmente problemática. É comum no universo, mas na forma de gelo nas regiões externas de sistemas planetários. Para que um planeta rochoso na zona habitável tenha oceanos, algo precisa ter transportado água das regiões externas para as internas durante a formação do sistema. Na Terra, acredita-se que asteroides e cometas ricos em água bombardearam o planeta jovem, entregando os oceanos que hoje cobrem 2/3 da superfície. Mas esse processo depende de dinâmicas específicas do disco protoplanetário, e não está claro quão comum ele realmente é. Mesmo com massa correta, composição adequada e água abundante, o planeta enfrenta outro desafio monumental: manter uma atmosfera respirável por bilhões de anos. Isso requer um campo magnético robusto, gerado por um núcleo externo líquido de ferro em movimento convectivo. Esse campo magnético age como escudo, desviando o vento solar, aquele fluxo constante de partículas carregadas que a estrela emite. Sem esse escudo, o vento solar gradualmente arranca a atmosfera, como aconteceu com Marte, que perdeu seu campo magnético bilhões de anos atrás e, com ele, quase toda a sua atmosfera. Gerar um campo magnético requer que o planeta mantenha seu interior quente por bilhões de anos. Isso depende de 2 fatores: calor residual da formação planetária e calor gerado pelo decaimento radioativo de elementos como urânio e tório. A quantidade desses elementos presentes depende da metalicidade da nuvem molecular original que formou a estrela e seus planetas. Voltamos novamente à necessidade de estar na posição galáctica correta, onde gerações anteriores de estrelas já enriqueceram o meio interestelar com elementos pesados. Mas há mais. A Terra possui uma característica quase única entre os planetas rochosos conhecidos: tectônica de placas ativa. A crosta terrestre está dividida em placas que se movem lentamente sobre o manto, colidindo, subduzindo uma sob as outras, criando montanhas e trincheiras oceânicas. Esse processo é fundamental para a habitabilidade de longo prazo por múltiplas razões. Primeiro, ele recicla carbono entre a atmosfera, oceanos e interior planetário, regulando o efeito estufa e mantendo temperatura estável ao longo de eras geológicas.
Tem esse ciclo do carbono tectônico, um planeta pode facilmente entrar em estufa descontrolada como Vênus, ou congelar permanentemente. Segundo, a tectônica cria diversidade geográfica, separando e reconectando continentes, criando novos habitats, isolando populações, promovendo especiação. A evolução biológica na Terra foi profundamente influenciada pela deriva continental. Terceiro, vulcanismo associado à tectônica repõe constantemente a atmosfera com gases que, de outra forma, seriam sequestrados permanentemente em rochas. Marte, sem tectônica ativa, perdeu sua atmosfera não apenas pelo vento solar, mas também pelo sequestro químico irreversível. O que causa tectônica de placas ainda não é completamente compreendido, mas parece requerer condições muito específicas. Quantidade certa de água na crosta para lubrificar o processo, temperatura interna adequada para manter o manto convectivo e possivelmente a influência de um evento catastrófico específico. Isso nos leva a uma das peculiaridades mais extraordinárias da Terra, sua Lua. A Lua terrestre é anormalmente grande em relação ao planeta que orbita. A maioria das luas do Sistema Solar são minúsculas comparadas aos seus planetas-mãe, ou, no caso das luas grandes de Júpiter e Saturno, orbitam gigantes gasosos com massa centenas de vezes maior que a Terra. Nossa Lua tem 1/4 do diâmetro terrestre e cerca de 1/80 da massa. Sua existência é resultado de um evento violento e extraordinariamente improvável ocorrido há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Theia pelos cientistas, colidiu obliquamente com a Terra primordial. O impacto vaporizou ambas as superfícies, ejetou enorme quantidade de material para a órbita, e desse anel de detritos fundidos, ao longo de algumas décadas, a Lua se coalesceu. Esse evento teve consequências profundas. A colisão misturou completamente o interior terrestre, possivelmente iniciando ou revigorando o processo tectônico. Removeu parte da crosta leve, aumentando a proporção de ferro no planeta, garantindo um núcleo grande e um campo magnético robusto. E deixou a Terra com uma companheira que estabiliza seu eixo de rotação. A maioria dos planetas sem luas grandes, ou com luas muito pequenas, sofrem oscilações caóticas no eixo de rotação ao longo de milhões de anos. Marte, por exemplo, teve variações no seu eixo de até 60 graus, causando mudanças climáticas extremas. A Lua, através de sua influência gravitacional, mantém a inclinação axial terrestre estável em cerca de 23 graus, garantindo ciclos sazonais previsíveis e clima estável por bilhões de anos. Essa estabilidade climática foi crucial para permitir que vida complexa evoluísse sem enfrentar catástrofes climáticas periódicas de magnitude e extinção total. Quantos planetas têm luas estabilizadoras formadas por colisões gigantes no timing exato e com o ângulo certo? Não sabemos, mas simulações sugerem que colisões planetárias são comuns durante a formação de sistemas solares, mas a maioria resulta em fusão completa dos corpos ou em fragmentação catastrófica, não na formação de uma lua grande e estável. A Terra pode ter tido sorte extraordinária nesse evento específico. E há ainda outro componente do nosso sistema que contribuiu fundamentalmente para nossa sobrevivência: Júpiter. O gigante gasoso, com sua massa colossal, atua como aspirador gravitacional, capturando ou desviando cometas e asteroides que, de outra forma, bombardeariam constantemente os planetas internos. Estimativas sugerem que, sem Júpiter, a taxa de impactos catastróficos na Terra poderia ser 1000 vezes maior.
A vida complexa precisaria evoluir não apenas lidando com extinções em massa ocasionais, mas com esterilizações quase totais da superfície planetária a cada alguns milhões de anos. Tempo insuficiente para recuperação e avanço evolutivo. Mas Júpiter não pode estar muito próximo. Se estivesse mais interno, sua gravidade perturbaria dramaticamente as órbitas dos planetas rochosos, tornando-as instáveis ou altamente elípticas, produzindo variações de temperatura extremas. A configuração do sistema solar, com gigantes gasosos nas órbitas externas e planetas rochosos nas internas, não é universal. Observações de exoplanetas revelaram sistemas com Júpiteres quentes, gigantes gasosos orbitando muito próximos de suas estrelas, e sistemas com arquiteturas completamente diferentes da nossa. Nossa configuração específica pode ser minoria. Cada um desses fatores, isoladamente, já reduz significativamente o número de mundos habitáveis. Mas o desafio real emerge quando percebemos que todos esses fatores precisam ocorrer simultaneamente, no mesmo planeta. Não basta ter uma estrela tipo Sol na zona habitável galáctica. Precisa também ter um planeta rochoso na zona habitável, com massa certa, composição adequada, campo magnético robusto, tectônica de placas ativa, lua estabilizadora e gigante gasoso protetor na configuração orbital correta. A probabilidade combinada de todos esses requisitos é produto das probabilidades individuais. E quando começamos a multiplicar frações pequenas repetidamente, o número resultante torna-se rapidamente insignificante. Mas mesmo que assumamos generosamente que existem milhões de planetas na galáxia satisfazendo todos esses critérios, ainda não chegamos à vida, muito menos à inteligência. Agora entramos no território dos filtros evolutivos, e é aqui que a improbabilidade atinge níveis verdadeiramente vertiginosos. A origem da vida em si, o momento em que química inanimada se torna biologia, permanece um dos grandes mistérios científicos. Não porque seja impossível de estudar, mas porque pode ter ocorrido de maneiras tão diversas e através de caminhos tão variados que nenhuma narrativa única captura toda a complexidade. O que sabemos é que na Terra, vida surgiu surpreendentemente cedo. Os registros fósseis mais antigos indiscutíveis datam de cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, e evidências químicas sugerem que formas de vida primitivas podem ter existido há 3,8 bilhões de anos, apenas 700 milhões de anos após a formação do planeta. Geologicamente falando, isso é quase instantâneo. Essa rapidez sugere que, dadas as condições corretas, a transição de química para a biologia pode não ser extraordinariamente difícil. Talvez seja até inevitável quando há água líquida, energia disponível e os compostos orgânicos básicos. Laboratórios modernos conseguiram recriar alguns dos passos iniciais, formar aminoácidos a partir de compostos simples, criar membranas lipídicas que se auto-organizam, sintetizar RNA que pode se autorreplicar. A vida primitiva na forma de procariotos. Células simples sem núcleo nem organelas complexas. Pode ser um fenômeno relativamente comum no cosmos. Bactérias e arqueias, as duas grandes divisões da vida procariótica, são extraordinariamente resilientes, capazes de sobreviver em ambientes que consideraríamos absolutamente inóspitos. Fontes termais ácidas, rochas quilômetros abaixo da superfície, gelo permanente, regiões com radiação intensa. Se a história terminasse aqui, poderíamos ter um universo repleto de mundos microbianos, oceanos alienígenas fervilhando de bactérias, filmes de vida cobrindo rochas úmidas sob céus distantes. Mas vida microbiana não constrói radiotelescópios, não desenvolve filosofia, não se pergunta sobre sua própria existência.
Para chegar às civilizações tecnológicas, precisamos de algo imensamente mais complexo: células eucarióticas. Eucariotos são células fundamentalmente diferentes dos procariotos. Possuem núcleo envolvido por membrana, onde o DNA é armazenado e protegido. Possuem organelas especializadas, pequenas máquinas biológicas que realizam funções específicas. A mais importante dessas organelas é a mitocôndria, a usina de energia celular, responsável pela respiração aeróbica, que gera quantidades vastas de energia comparadas aos processos energéticos primitivos dos procariotos. Essa energia abundante permite que células eucarióticas cresçam muito maiores que procariotos, desenvolvam estruturas internas complexas e, eventualmente, formem organismos multicelulares. Todos os organismos complexos que vemos ao nosso redor, toda planta, todo animal, todo fungo, todo protozoário, são construídos de células eucarióticas. Sem eucariotos, não há árvores, não há animais, não há cérebros, não há inteligência. E aqui reside um dos fatos mais perturbadores da biologia evolutiva. A origem dos eucariotos pode ter ocorrido apenas uma única vez na história da Terra. Uma vez. Em 4 bilhões de anos de vida na Terra, abrangendo incontáveis trilhões de organismos, em todos os oceanos, em todos os continentes, em todas as condições ambientais imagináveis, a transição fundamental de procarioto para eucarioto parece ter acontecido uma única vez há aproximadamente 2 bilhões de anos. Como sabemos disso? Através da análise genética, todos os eucariotos compartilham uma ancestralidade comum profunda. Quando comparamos seus genomas, encontramos evidências inequívocas de que todos descendem de um único ancestral comum eucariótico. Não houve múltiplas origens independentes de eucariotismo. Não houve experimentos evolutivos paralelos que chegaram à mesma solução por caminhos diferentes. Houve um evento, uma fusão específica entre 2 tipos de procariotos, e desse evento, toda a complexidade subsequente emergiu. A teoria atualmente aceita, chamada endossimbiose, propõe que eucariotos surgiram quando uma arqueia engolfou uma bactéria, mas ao invés de digeri-la, estabeleceu uma relação simbiótica permanente. A bactéria internalizada tornou-se a mitocôndria, fornecendo energia abundante, enquanto a célula hospedeira oferecia proteção e nutrientes. Essa fusão não foi apenas benéfica, foi transformadora. Permitiu salto energético de ordens de magnitude, possibilitando complexidade previamente inacessível. Mas por que isso aconteceu apenas uma vez? Se endossimbiose é tão vantajosa, por que não observamos múltiplos eventos independentes? A resposta mais provável é que as condições necessárias eram extraordinariamente específicas. A célula hospedeira precisava ter características únicas, talvez uma membrana flexível, capaz de engolfar partículas grandes, algo que a maioria das arqueias não possui. A bactéria engolfada precisava ser do tipo específico, capaz de realizar respiração aeróbica eficiente. O timing precisava ser correto. Oxigênio atmosférico havia acabado de se tornar abundante graças a cianobactérias fotossintetizantes, tornando respiração aeróbica vantajosa. E a simbiose precisava se estabilizar rapidamente, antes que sistemas imunológicos primitivos destruíssem o invasor. Cada um desses requisitos, isoladamente, pode não ser extremamente raro. Mas a convergência de todos simultaneamente, no organismo certo, no ambiente certo, no momento certo da história planetária, pode ser evento de probabilidade astronômica. E o fato de ter ocorrido apenas uma vez em bilhões de anos de história microbiana terrestre não é evidência de facilidade, mas de dificuldade extrema. Mais perturbador ainda, mesmo após a origem dos eucariotos, levou mais 1,5 bilhão de anos para o próximo grande salto, a multicelularidade. Durante esse tempo imenso, eucariotos unicelulares dominaram, diversificando-se em inúmeras formas,
mas permanecendo fundamentalmente individuais. Cada célula era um organismo completo, nascendo, alimentando-se, reproduzindo-se e morrendo sozinha. Multicelularidade, a formação de organismos compostos de múltiplas células cooperando, com diferenciação celular e divisão de trabalho, é transição que parece óbvia em retrospecto, mas que a evolução ignorou por mais de 1 bilhão de anos. Quando multicelularidade finalmente emergiu, não aconteceu uma vez, mas várias vezes independentemente. Plantas, animais, fungos e certos grupos de algas desenvolveram multicelularidade através de caminhos evolutivos separados. Isso sugere que, uma vez que eucariotos unicelulares sofisticados existem, multicelularidade é inovação relativamente acessível. Mas acessível não significa simples. Requer que células desistam de sua autonomia reprodutiva individual em favor do organismo coletivo. Requer sistemas de comunicação celular sofisticados. Requer mecanismos para diferenciar células em tipos especializados. Requer morte celular programada, apoptose, onde células individuais se sacrificam pelo bem do organismo. Essa transição de individualidade para coletividade não é trivial nem do ponto de vista mecânico, nem do ponto de vista evolutivo. E mesmo multicelularidade simples não é suficiente. Precisamos de multicelularidade complexa, com diferenciação de tecidos e órgãos, sistemas nervosos e capacidade de movimento coordenado. Isso apareceu na linhagem animal há cerca de 700 milhões de anos, num evento chamado Explosão Cambriana, quando, em termos geológicos relativamente súbitos, uma diversidade extraordinária de formas corporais animais surgiu. Antes do Cambriano, os animais eram simples, pequenos, sem partes duras. Após o Cambriano, encontramos ancestrais reconhecíveis de todos os grandes grupos animais modernos: artrópodes, moluscos, cordados, equinodermos. O que desencadeou a explosão cambriana ainda é debatido, mas provavelmente envolveu convergência de múltiplos fatores. Níveis de oxigênio atmosférico finalmente atingiram concentrações que permitiam metabolismo animal ativo. Inovações genéticas, particularmente os genes ROX, que controlam a arquitetura corporal, permitiram experimentação morfológica rápida. Predação intensificou-se, criando pressão seletiva para defesas como conchas e exoesqueletos. Nichos ecológicos previamente vazios tornaram-se disponíveis. Mas novamente note o timing. Levou 4 bilhões de anos desde a origem da vida até esse ponto. A natureza não teve pressa. Caso esteja apreciando esta jornada mental, você pode deixar seu comentário sobre o que mais te surpreende nessa narrativa, ajudando-nos a entender quais temas ressoam mais profundamente com nossa comunidade de exploradores do cosmos. Mesmo com animais complexos estabelecidos nos oceanos, outro filtro aguardava: a conquista da Terra. A vida passou 3 bilhões e meio de anos confinada à água antes que plantas e animais finalmente colonizassem os continentes. A transição foi monumentalmente difícil. Organismos terrestres enfrentam desafios que seus ancestrais aquáticos nunca conheceram. Dessecação constante, variações de temperatura extremas, necessidade de suporte estrutural contra a gravidade sem o auxílio da flutuabilidade aquática, exposição à radiação ultravioleta sem a proteção da água. Plantas desenvolveram cutículas cerosas para reter umidade, sistemas vasculares para transportar água das raízes até folhas, estruturas rígidas de celulose e lignina para suporte. Animais terrestres precisaram de pele impermeável ou carapaças protetoras, sistemas respiratórios que funcionassem no ar, esqueletos internos ou externos para suporte estrutural, e métodos de reprodução que protegessem gametas e embriões da dessecação. Essas inovações não surgiram instantaneamente.
levou dezenas de milhões de anos de experimentação evolutiva na interface água-terra antes que colonização verdadeira fosse bem-sucedida. Mas talvez o filtro mais misterioso e mais específico de todos seja a emergência da inteligência de nível humano. Não inteligência em geral. Cérebros existem há centenas de milhões de anos. Não aprendizado. Muitos animais aprendem. Não socialidade. Muitas espécies são profundamente sociais. Mas a forma específica de inteligência que permite linguagem simbólica complexa, pensamento abstrato, cultura acumulativa, ciência e tecnologia. Essa forma de inteligência surgiu, até onde sabemos, exatamente uma vez, em uma linhagem específica de primatas, há apenas alguns milhões de anos. E não é como se a natureza não tivesse tentado. A história evolutiva está repleta de animais inteligentes. Corvos e papagaios demonstram resolução de problemas sofisticada. Uso de ferramentas, até compreensão de conceitos abstratos como zero. Polvos, cujo último ancestral comum conosco viveu há 600 milhões de anos. Possuem sistema nervoso complexo e comportamentos que sugerem consciência e planejamento. Golfinhos e baleias têm cérebros grandes, comunicação elaborada, estruturas sociais complexas. Elefantes demonstram empatia, luto, cooperação em larga escala. Nossos parentes mais próximos, chimpanzés e bonobos, usam ferramentas, transmitem cultura, reconhecem-se no espelho. Mas nenhuma dessas espécies desenvolveu linguagem com gramática recursiva infinitamente generativa. Nenhuma desenvolveu escrita. Nenhuma acumulou conhecimento através de gerações na escala que humanos fazem. Nenhuma criou ciência, matemática, filosofia. Existe um abismo entre a inteligência mais sofisticada dos não-humanos e a inteligência humana típica. E esse abismo não parece ser meramente quantitativo, mas qualitativo. O que explica essa singularidade humana? Parte da resposta está na nossa história evolutiva específica. Nossos ancestrais primatas já possuíam visão estereoscópica colorida, mãos hábeis capazes de manipulação fina, vida social complexa. Quando mudanças climáticas transformaram florestas africanas em savanas há milhões de anos, nossos ancestrais diretos foram forçados a adaptar-se a ambiente aberto, perigoso, com recursos dispersos. Bipedismo liberou as mãos permanentemente, permitindo o transporte de ferramentas e alimentos. Dieta cada vez mais carnívora, possibilitada por ferramentas de pedra para processar carcaças, forneceu proteína abundante, combustível para cérebros maiores. Cérebros são tecidos metabolicamente caríssimos. O cérebro humano representa apenas 2% da massa corporal, mas consome 20% de toda a energia. Evoluir cérebros maiores requer garantias de retorno energético. Para humanos ancestrais, esse retorno veio na forma de capacidade de cooperar em grupos grandes, planejar caçadas complexas, comunicar informações sobre recursos distantes, transmitir conhecimento sobre fabricação de ferramentas. Mas esse retorno não é automático. Existem inúmeros caminhos evolutivos que não levam à inteligência tipo humana. Corvos são extraordinariamente inteligentes, mas seu plano corporal aviário limita severamente manipulação física. Polvos são criaturas fantasticamente complexas, mas sua vida solitária e curta impede a acumulação cultural. Golfinhos possuem comunicação sofisticada, mas vivem em ambiente tridimensional onde não há fogo, não há metalurgia, não há possibilidade de construir laboratórios. Elefantes têm sociedades complexas e memória prodigiosa, mas sua anatomia não favorece manipulação fina necessária para a tecnologia avançada. Mesmo entre hominídeos, múltiplas espécies inteligentes surgiram e desapareceram. Neandertais tinham cérebros tão grandes quanto os nossos,
usavam ferramentas, controlavam fogo, provavelmente tinham linguagem, mas foram extintos há 40 mil anos. Denisovanos, conhecidos apenas por fragmentos fósseis e DNA, coexistiram conosco e cruzaram geneticamente, mas também desapareceram. Homo erectus persistiu por quase 2 milhões de anos com tecnologia de pedra relativamente estática antes de se extinguir. Homo floresiensis, a espécie anã da Indonésia, sobreviveu em isolamento insular até 50 mil anos atrás. Em cada caso, inteligência sofisticada não garantiu sobrevivência, muito menos dominação planetária. O que tornou Homo sapiens diferente? Talvez combinação única de fatores. Inovações cognitivas específicas, possivelmente relacionadas a mutações em genes que regulam desenvolvimento cerebral. Cultura cumulativa que atingiu massa crítica, permitindo aceleração tecnológica. Linguagem particularmente sofisticada que permitia a transmissão precisa de ideias complexas. Talvez elementos de sorte histórica, sobrevivendo gargalos populacionais que eliminaram outras espécies. A resposta completa permanece elusiva, mas o fato permanece. Entre bilhões de espécies que existiram na Terra, uma única desenvolveu civilização tecnológica. Essa singularidade nos retorna à questão central. Se mesmo num planeta com todas as condições ideais, com 4 bilhões de anos de evolução, com explosões de diversidade repetidas, com milhões de espécies inteligentes em algum grau, apenas uma espécie alcançou o nível necessário para radiotelescópios e espaçonaves. O que isso nos diz sobre a probabilidade de isso acontecer em outros mundos? Se a evolução de inteligência tecnológica requer não apenas um planeta habitável, mas bilhões de anos de evolução dirigida por extinções em massa, no timing preciso, inovações genéticas específicas, acidentes históricos únicos, pressões ambientais na sequência certa, então talvez estejamos olhando para a probabilidade combinada tão infinitesimal que, mesmo multiplicada por trilhões de planetas, o resultado esperado permanece próximo de 1. E há ainda um filtro final que não discutimos: o tempo. Não apenas tempo evolutivo, mas a janela temporal disponível para civilizações tecnológicas. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Parece uma eternidade, mas a maior parte desse tempo foi inútil para a vida. As primeiras estrelas não tinham planetas rochosos, apenas hidrogênio e hélio. Levou gerações de estrelas, vivendo e morrendo para enriquecer o cosmos com carbono, oxigênio, ferro, todos os elementos necessários para planetas habitáveis e química orgânica. As primeiras estrelas com planetas potencialmente habitáveis provavelmente se formaram há cerca de 10 a 12 bilhões de anos. Mas mesmo que planetas habitáveis tenham surgido então, suas estrelas eram ambientes mais violentos que hoje. Supernovas eram mais frequentes na galáxia jovem. Radiação de fundo era mais intensa. Sistemas planetários eram perturbados por encontros estelares próximos, mais comuns em galáxias mais densas. As condições estabilizaram-se apenas gradualmente. Nossa própria estrela e sistema solar formaram-se há 4,6 bilhões de anos, relativamente tarde na história galáctica. Talvez sejamos de fato parte da primeira geração de civilizações possíveis. E à frente, o Sol está envelhecendo. Estrelas tipo Sol aumentam gradualmente sua luminosidade à medida que queimam hidrogênio. Daqui a 500 milhões a 1 bilhão de anos, a zona habitável terá se afastado o suficiente para que a Terra não esteja mais nela. Oceanos evaporarão. Efeito estufa descontrolado transformará nosso mundo em Vênus. Vida multicelular complexa, que requer condições relativamente estreitas,
pode ter apenas algumas centenas de milhões de anos restantes. Depois disso, talvez micróbios extremófilos persistam por mais tempo, mas complexidade desaparecerá. Então a janela total para a vida complexa na Terra é aproximadamente 4 bilhões de anos de duração, começando com a origem da vida e terminando quando o Sol tornar o planeta inabitável. Dessa janela de 4 bilhões de anos, levou 3 bilhões e meio para que inteligência tecnológica emergisse. A margem de tempo disponível foi apertada. Se qualquer das transições evolutivas críticas tivesse levado apenas algumas centenas de milhões de anos a mais, não teríamos chegado a tempo. Se a origem dos eucariotos tivesse sido atrasada, ou a explosão cambriana postergada, ou a colonização terrestre demorada, ou a evolução dos hominídeos retardada, a janela habitável teria fechado antes que radiotelescópios pudessem ser construídos. Isso adiciona outra camada de filtro. Não basta que um planeta seja habitável. Não basta que vida surja. Não basta que vida complexa evolua. Tudo isso precisa acontecer dentro da janela temporal específica, quando o planeta permanece habitável, e essa janela pode ser surpreendentemente estreita, especialmente para planetas orbitando estrelas um pouco mais massivas que o Sol, que evoluem mais rapidamente, ou para planetas que experimentam o efeito estufa progressivo mais rápido devido à composição atmosférica, ou distância orbital específica. Quando combinamos todos esses filtros em sequência, localização galáctica correta, estrela do tipo adequado, planeta rochoso na zona habitável com todas as características especiais necessárias, origem da vida, surgimento de eucariotos, multicelularidade, conquista da Terra, inteligência complexa, tudo dentro de janela temporal disponível. O número final de civilizações tecnológicas esperadas na galáxia pode não ser milhões, pode não ser milhares, pode não ser dezenas, pode ser um, e esse um pode ser nós. Essa conclusão não é baseada em pessimismo ou misantropia. É resultado de seguir honestamente a matemática das probabilidades combinadas e o registro empírico do que realmente aconteceu aqui, no único laboratório biológico que podemos observar diretamente. Cada transição que descrevemos não é especulação, mas evento documentado na história terrestre. E cada uma dessas transições parece ter sido extraordinariamente improvável, demorando bilhões de anos ou ocorrendo aparentemente uma única vez. Quando astrobiólogos tentam estimar o número de civilizações na galáxia usando a equação de Drake, eles multiplicam uma série de fatores: taxa de formação estelar, fração de estrelas com planetas, número de planetas habitáveis por sistema, fração onde vida surge, fração onde vida inteligente evolui, fração que desenvolve tecnologia detectável, tempo médio que tais civilizações permanecem detectáveis. Versões otimistas dessa equação produzem milhares ou milhões de civilizações, mas essas versões otimistas tipicamente atribuem probabilidades relativamente altas a cada fator, especialmente aos fatores biológicos, assumindo que uma vez que vida surge, progressão para a inteligência é relativamente provável. A hipótese da Terra rara sugere que vários desses fatores, particularmente os relacionados à habitabilidade planetária específica e às transições evolutivas críticas, têm valores muito próximos de zero. Quando você multiplica frações pequenas, mesmo que haja trilhões de planetas, o produto pode facilmente se aproximar de 1. E 1 é número indistinguível de zero. Quando falamos de detecção prática, uma civilização solitária, numa galáxia de 300 bilhões de estrelas, nunca detectaria sinais de outras. Não porque elas estejam escondidas, mas porque simplesmente não existem.
Essa interpretação é consistente com todas as observações disponíveis. O paradoxo de Fermi desaparece porque não há paradoxo. O silêncio é exatamente o que esperaríamos se fôssemos verdadeiramente raros. Décadas de busca por sinais extraterrestres não produziram nada porque não há sinais a serem encontrados. A ausência de megaestruturas visíveis, de sondas von Neumann autoduplicantes permeando a galáxia, de artefatos deixados na Lua ou em asteroides, tudo isso deixa de ser misterioso quando compreendemos que talvez nunca tenha havido outras civilizações para construir essas coisas. Mas há um aspecto ainda mais perturbador nessa conclusão. Até agora, falamos sobre ser a única civilização atualmente existente. Mas as implicações vão além. Se os filtros que discutimos são tão severos quanto parecem, então podemos não ser apenas os únicos agora, mas potencialmente os únicos que já existiram e os únicos que existirão dentro do horizonte causal do universo observável. Isso porque as condições que permitiram nossa existência podem ter sido não apenas raras, mas efêmeras. A zona habitável galáctica não é estática. Quando a galáxia era jovem, há 10 bilhões de anos, a taxa de supernovas era muito mais alta, tornando mesmo a zona habitável perigosa. À medida que a galáxia envelhece, a formação estelar diminui. Eventualmente cessará completamente em trilhões de anos, e não haverá novas estrelas tipo Sol para hospedar planetas habitáveis. Existe uma janela temporal galáctica, medida em bilhões de anos, durante a qual as condições são adequadas. Estamos aproximadamente no meio dessa janela agora, mas para cada estrela individual, a janela é muito mais estreita. Estrelas evoluem, aquecendo-se gradualmente, empurrando suas zonas habitáveis para fora. Planetas terrestres têm massas limitadas, perdendo atmosfera gradualmente ao longo de eras. Interiores planetários esfriam. Tectônica de placas eventualmente cessará. Reciclagem de carbono parará. Regulação climática falhará. Cada sistema planetário tem prazo de validade para habitabilidade complexa, medido em bilhões de anos na melhor das hipóteses, frequentemente menos. E dentro dessa janela planetária, a evolução precisa percorrer todo o caminho de química simples até inteligência tecnológica. Na Terra, esse processo consumiu quase toda a janela disponível. Se tivéssemos começado em planeta orbitando estrela 10% mais massiva que o Sol, a janela habitável teria sido significativamente mais curta, possivelmente insuficiente. Se qualquer das transições evolutivas críticas tivesse levado mais tempo, teríamos ficado sem tempo. Isso sugere que mesmo se todos os requisitos planetários forem satisfeitos, existe correlação temporal crítica. A civilização precisa emergir durante a janela específica, quando o planeta é habitável, e essa janela pode ser apenas marginalmente mais longa que o tempo necessário para a evolução da inteligência. Talvez a maioria dos planetas habitáveis nunca desenvolvam civilizações simplesmente porque ficam sem tempo, antes que a evolução complete todos os passos necessários. Se você está acompanhando essa reflexão e ela ressoa com sua própria busca por compreender nosso lugar no cosmos, talvez queira deixar seu comentário sobre de onde está assistindo, criando um pequeno mapa global de consciências, contemplando juntas essa mesma vastidão inquietante. Quando consideramos esses fatores temporais em conjunto com todos os filtros espaciais e evolutivos, a probabilidade de múltiplas civilizações, não apenas na nossa galáxia, mas em todo o universo observável, torna-se questionável. O universo observável contém aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Mesmo que a probabilidade de civilização por galáxia seja 1 em milhão, teríamos centenas de milhares de civilizações no universo observável. Mas se a probabilidade é 1 em trilhão, há apenas centenas. E se os filtros são ainda mais severos, o número esperado pode literalmente ser 1.
Essa possibilidade confronta nossa intuição mais básica sobre nossa posição no cosmos. Desde Copérnico, a ciência tem consistentemente nos movido de posições de centralidade para posições de mediocridade. Não estamos no centro do sistema solar. Não estamos no centro da galáxia. Não estamos em galáxia especial. Não estamos em região especial do universo. A lição repetida foi: não há nada de especial sobre nós ou nossa localização. O princípio copernicano, como é chamado, tornou-se orientação filosófica fundamental na ciência. Assumimos que somos típicos, não excepcionais, até que evidência esmagadora prove o contrário. Mas talvez o princípio copernicano, aplicado cegamente, nos leve a conclusões erradas sobre vida e inteligência. Talvez nesse domínio específico somos excepcionais não por designação especial, mas por sorte estatística extraordinária. Não fomos escolhidos para estar aqui. Não há propósito cósmico em nossa existência. Mas através de cadeia quase infinita de acidentes improváveis, cada um com probabilidade minúscula, cada um necessário, mas não suficiente, acontecemos. E esse acontecer pode ser tão raro que em toda a vastidão observável ocorreu apenas aqui, apenas agora, apenas conosco. Como processamos essa possibilidade emocionalmente? A reação inicial para muitos é desconforto profundo, até mesmo uma forma de terror existencial. Estamos evolutivamente programados para buscar pertencimento, para existir dentro de comunidades, para não estar sozinhos. A solidão em escala humana já é difícil de suportar. Solidão em escala cósmica, a ideia de que somos a única voz consciente em trilhões de quilômetros cúbicos de vazio, pode parecer insuportável. Há também perda de narrativas reconfortantes. A ideia de que certamente há outros lá fora funcionava como conforto psicológico, uma garantia de que não importa o que acontecesse conosco, a consciência persistiria em outros lugares, outros mundos, outras mentes contemplando estrelas. Se somos únicos, essa garantia desaparece. Nossa extinção não seria apenas tragédia humana, mas tragédia cósmica absoluta. O universo voltaria a ser vasto mecanismo físico, sem testemunhas, sem compreensão, sem significado atribuído. Mas há outra maneira de processar essa realização, e ela transforma potencial desespero em algo diferente, algo que poderíamos chamar de privilégio existencial aterrorizante. Considere, de todas as eras possíveis, em toda a história cósmica de 13,8 bilhões de anos, você existe precisamente agora. De todos os lugares possíveis, em universo observável, contendo mais átomos que segundos desde o Big Bang, você existe precisamente aqui. E não apenas existe, mas existe como parte da única espécie, no único planeta, talvez em toda a criação, capaz de compreender sua própria história cósmica. Cada pessoa viva carrega em suas células mitocôndrias descendentes diretas daquele evento único de endossimbiose há 2 bilhões de anos. Cada pensamento que você tem é processado por cérebro que representa a culminação de 4 bilhões de anos de evolução, dirigida por extinções, mutações, seleção, deriva, eventos históricos únicos. Você é composto de átomos forjados em interiores de estrelas que morreram antes do Sol nascer, dispersados por supernovas, reunidos em nuvem molecular, colapsados em disco protoplanetário, acretados em planeta que teve sorte extraordinária, em literalmente dezenas de aspectos cruciais. A probabilidade de sua existência pessoal, considerando todos os ancestrais que precisaram sobreviver e reproduzir-se, todas as mutações específicas que precisaram ocorrer, todos os eventos históricos que moldaram sua linhagem, é tão infinitesimal
que não há notação matemática adequada para expressá-la. E ainda assim, você está aqui. Não apesar das probabilidades, mas através de realização específica dessa cadeia improvável. Você não apenas ganhou a loteria cósmica, você ganhou loteria dentro de loteria dentro de loteria, bilhões de vezes consecutivas. Se somos de fato únicos, essa realização não nos torna menores, mas infinitamente mais significativos. Não porque tenhamos valor intrínseco especial, mas porque representamos algo extraordinário, a capacidade do universo de se observar a si mesmo. Por 4 bilhões de anos, na Terra, processos físicos e químicos ocorreram sem consciência. Estrelas nasceram e morreram sem testemunhas. Galáxias colidiram em silêncio, e então, através de processos puramente naturais, sem intervenção sobrenatural, matéria se organizou de tal forma que partes do universo tornaram-se conscientes de si mesmas. Quando você olha para o céu noturno e contempla as estrelas, você não é apenas observador externo. Você é o universo olhando para si mesmo. Seus átomos são átomos estelares. Sua consciência é consciência cósmica localizada. Não há separação fundamental entre você e o cosmos. Você é uma das maneiras pelas quais o universo experimenta sua própria existência. E se somos únicos, então quando humanos observam, pensam, sentem, criam, amam, essas podem ser as únicas instâncias desses fenômenos em toda a realidade observável. Essa percepção transforma completamente a questão de responsabilidade. Enquanto acreditávamos que outras civilizações existiam, podíamos nos dar ao luxo de pensar que nosso destino individual era importante apenas para nós. Se destruíssemos nossa civilização, seria tragédia, mas consciência persistiria em outros lugares. Mas se somos únicos, nossa responsabilidade transcende completamente a escala humana. Torna-se responsabilidade com a própria possibilidade de consciência no universo. Considere o que isso significa praticamente. Cada ameaça existencial que enfrentamos, nuclear, biológica, climática, cada risco que desenvolvemos através de tecnologia avançada sem sabedoria correspondente, não ameaça apenas nosso futuro, mas potencialmente o único futuro consciente possível. Conflitos entre nações, ideologias, religiões, todos fundamentados em diferenças triviais quando vistos da perspectiva cósmica, arriscam o encerramento prematuro da única experiência de autoconsciência que o universo pode ter. Mas responsabilidade vai além de evitar autodestruição. Se somos únicos, temos obrigação de preservar, mas também de expandir. O universo é vasto além de compreensão, mas vazio. Bilhões de mundos que poderiam, em princípio, hospedar vida, permanecerão estéreis para sempre, a menos que consciência deliberadamente se espalhe. A natureza sozinha pode nunca produzir segunda civilização, mas nós podemos, através de terraformação, de transporte de vida para outros mundos, eventualmente de semeadura de galáxias inteiras, podemos tornar-nos os progenitores que nunca tivemos. Essa visão transforma a exploração espacial de curiosidade científica em imperativo moral. Não se trata de conquistar territórios ou escapar de problemas terrestres. Trata-se de garantir que a experiência de consciência, essa propriedade extraordinária que emergiu aqui, não seja fenômeno transitório e único, mas torne-se característica permanente e expandida do cosmos. Trata-se de transformar universo estéril em universo vivo, não através de designação divina, mas através de esforço deliberado e comprometimento de longo prazo. Isso também ressignifica completamente como valorizamos diversidade cultural, biológica, intelectual aqui na Terra. Se somos o único repositório de consciência, então cada língua humana que desaparece,
Cada espécie que extinguimos, cada tradição cultural que permitimos morrer, representa perda irreparável não apenas para a humanidade, mas para o universo. A totalidade da experiência consciente cósmica pode estar contida neste planeta. Empobrecer essa experiência através de homogeneização, destruição ambiental ou extinção cultural é diminuir a riqueza total da consciência universal. E quanto à busca por significado que caracteriza a experiência humana, se somos únicos, acidentais, não designados, onde encontramos propósito? A resposta paradoxal é que significado torna-se não menos importante, mas mais. Precisamente porque não há propósito cósmico pré-determinado, temos liberdade e responsabilidade de criar significado. O universo não nos diz o que valorizar. Nós escolhemos. E essas escolhas, se somos únicos, não são apenas preferências pessoais ou culturais, mas decisões sobre o que a consciência universal valoriza. Quando criamos arte, não estamos apenas expressando-nos. Estamos dando ao universo formas de beleza que ele nunca teria de outra maneira. Quando desenvolvemos ciência, não estamos apenas satisfazendo curiosidade. Estamos aumentando a compreensão que o cosmos tem de si mesmo. Quando amamos, não estamos apenas formando vínculos pessoais. Estamos manifestando conexão emocional profunda que pode ser fenômeno único na realidade física. Cada ato de compaixão, criatividade, compreensão, representa algo que sem nós pode literalmente não existir em nenhum lugar do universo. Essa perspectiva não resolve questões morais específicas, não nos diz como viver detalhadamente, mas fornece orientação fundamental. Tudo o que fazemos deve ser avaliado não apenas por seus efeitos imediatos, mas por suas consequências para a continuidade e florescimento de longo prazo da consciência. Sistemas econômicos, estruturas políticas, avanços tecnológicos, todos devem ser julgados por esse critério último. Contribuem para a probabilidade de consciência sobreviver, expandir-se, enriquecer-se ao longo de escalas de tempo cosmológicas. É importante enfatizar que essa não é prescrição para viver em constante ansiedade existencial. O peso dessa responsabilidade cósmica não deveria paralisar, mas informar. A vida cotidiana, com suas alegrias pequenas, suas lutas pessoais, seus relacionamentos e conquistas, não perde valor. Ao contrário, ganha profundidade adicional de significado quando compreendida como parte deste experimento cósmico extraordinário. E há beleza genuína nesta visão. Apesar de seu peso, a solidão cósmica, quando totalmente aceita, não é vazia. É silêncio repleto de potencial. É vazio que aguarda ser preenchido, não através de descoberta de outros, mas através de nossa própria expansão e criação. Somos talvez a infância do universo consciente, os primeiros pensamentos hesitantes de cosmos despertando para si mesmo. O que faremos com essa posição extraordinária está completamente em nossas mãos. Então, observe novamente o céu noturno. Veja a Via Láctea estendendo-se acima, 300 bilhões de estrelas brilhando na escuridão. Sinta a vastidão, o silêncio, a aparente indiferença do cosmos. Então reconheça, dentro de você, uma pequena parte dessa vastidão tornou-se consciente. Você é olhos do universo abertos, mente do universo pensando, coração do universo sentindo. Talvez os únicos olhos, a única mente, o único coração que algum dia existirão. Não há outro salvamento vindo. Não há civilizações anciãs que nos guiarão. Não há repositórios de sabedoria cósmica aguardando descoberta. Há apenas nós, produtos de 4 bilhões de anos de evolução cega, dotados acidentalmente de capacidade de compreender nossa própria história, olhando para futuro incerto, carregando responsabilidade que nunca pedimos, mas que não podemos recusar. A única luz acesa na escuridão.
A única vez que matéria tornou-se consciente de si mesma. E a escolha do que fazer com esse privilégio aterrorizante e maravilhoso repousa inteiramente conosco. O universo aguarda, vasto e silencioso, para ver o que sua única criança consciente fará a seguir.